E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nessa aula a gente vai trocar uma ideia a respeito de conjuntos, um conceito muito importante da matemática que serve também para conceituar várias outras coisas e também tem uma certa incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de matemática. Grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar mais um pouquinho a respeito de conjuntos. Vamos lá? Bom, conjunto das partes. Vamos definir direitinho o que significa isso. Conjunto das partes é um conjunto indicado por P de A de todos os possíveis subconjuntos de um conjunto A. Então, por exemplo, vamos entender isso aqui com um exemplo. Imagine que a gente tem um conjunto A que tem os seguintes elementos, o 0, o 1 e o 2. Ok? Quais seriam os possíveis subconjuntos de A? Lembrando que subconjunto de A é tudo aquilo que está contido em A. Então, por exemplo, subconjuntos de A com apenas um elemento. Ó, esse conjunto aqui está contido em A. O conjunto que só tem o elemento 1 também está contido em A. O conjunto que só tem o elemento 2 também está contido em A. O conjunto que tem os elementos 0 e 1, 0 e 2, 1 e 2, eles também estão contidos em A. E o conjunto 0, 1 e 2 também está contido em A. Além desses conjuntos aqui, com um elemento, dois elementos e três elementos, o conjunto vazio também é um conjunto que também está contido em A. Aliás, o conjunto vazio é um conjunto que está contido em todos os conjuntos. Então aqui a gente tem listado todos os possíveis subconjuntos do conjunto A. O conjunto desses possíveis subconjuntos é o conjunto das partes de A que a gente indica por P de A. É isso, ok? Olhando nesse exemplo aqui que a gente acabou de montar, a gente consegue tirar algumas conclusões. Primeiro, esse conjunto aqui é o próprio A. Então a gente pode falar algumas observações aqui. Que todo conjunto está contido nele mesmo. O conjunto A está contido no próprio conjunto A. Outra coisa importante é que o conjunto vazio ele está contido em todos os conjuntos. A gente pode falar assim também, imaginando, por exemplo, essa situação aqui, Isso daqui é um subconjunto de A, não é? Então, a gente pode falar que isso daqui está contido em A. Agora, tudo aquilo que está contido em A significa que é subconjunto de A. E pelo fato de ele ser subconjunto de A, ele será um dos elementos do conjunto P de A. Então, se a gente fala que o conjunto que tem os elementos 0 e 1 está contido em A, a gente pode falar que esse conjunto aqui, ele é um dos elementos de P de A. Se esse conjunto é um dos elementos de P de A, a gente pode dizer que esse conjunto ele pertence a P de A. E aqui há uma dupla implicação, né? Tudo que está contido em A pertence a P de A e tudo aquilo que pertence a P de A está contido em A. Tá? Então, uma dupla implicação aqui. Outra coisa, será que a gente conseguiria bolar aqui uma formulazinha para a gente descobrir quantos elementos tem o conjunto das partes de A sem precisar escrever quais são esses conjuntos? Sim, o número de elementos do conjunto das partes de A é sempre dado por 2 elevado a n, sendo n o número de elementos de A. Vamos fazer o teste? O nosso conjunto A aqui ele tem 3 elementos. 1, 2, 3. Vamos ver quantos elementos tem o conjunto das partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos testar a fórmula? Pega 3 e coloca aqui no lugar do n. 2 elevado a 3 vai me dar um número de subconjuntos. 2 elevado a 3 dá 8. É exatamente a quantidade de elementos que a gente tem no PDA. Lembrando que isso aqui também pode ser interpretado como o número de subconjuntos de A. Ok? Número de elementos do conjunto das partes de A é a mesma coisa de número de subconjuntos de A. Legal. Outra coisa importantíssima, operações com conjuntos. Quais são as operações com conjuntos que a gente tem? Bom, a gente tem a união, a interseção, a diferença
e um caso particular da diferença, que é o complementar. Vamos analisar uma por uma. Bom, primeiro, união. Ó. O que significa A união com B? Olha o símbolo de união aqui. Ó. A união com B é o conjunto dos elementos X, tal que esse X ele vai pertencer a A ou esse X vai pertencer a B. O que significa isso? Significa que para um elemento pertencer à união de A e B, basta que esse elemento seja de A ou de B. Por exemplo, imagine que a gente tem aqui um conjunto A assim, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. E um conjunto B assim, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? E aí eu quero saber quem é A união com B. Quem que vai ser A união com B? A união com B é o conjunto dos elementos que estão ou no A ou no B. Para ficar mais fácil, A união com B, basta você juntar todos os elementos do A com todos os elementos do B. Então, isso vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que, apesar do 2, 3 e 4 estar no A e no B, a gente não repete elemento, né? A gente não repete elemento em conjunto. Então, está aqui, ó, A união com B é isso. Basta juntar tudo que está no A com tudo que está no B. A gente pode também representar A união com B por meio de diagramas, ó. Tá aqui o conjunto A, tá aqui o conjunto B. Quem é que vai ser A união com B? A união com B, basta você colorir todo o conjunto A e todo o conjunto B. Quer ver? Vamos distribuir esse exemplo aqui, ó. O 2, 3 e 4 tá aqui, né? São elementos comuns. O 0 e o 1 tá apenas no A. O 5 e o 6 tá apenas no B. Quem que vai ser A união com B? A união com B vai ser toda essa região aqui, ó. A gente pinta toda a região do A e toda a região do B, ok? Essa é a maneira que a gente tem de representar a união de dois conjuntos. Por exemplo, se a gente tiver três conjuntos assim, ó, a gente tivesse aqui, ó, A, um conjunto B e um conjunto C. Como é que a gente faria para destacar aqui A união com B, união com C? A gente pintaria todo o conjunto A, todo o conjunto B e todo o conjunto C. Ó. Isso seria A união com B, união com C. A representação disso, ok? Próximo. Interseção. A interseção com B. Olha o símbolo de interseção. Ó. O que é A interseção com B? A interseção com B é o conjunto dos elementos X, tal que o X pertence a A e pertence a B. Ó, agora não é ou mais, agora é E. Então, para um elemento estar na interseção, ele tem que ser elemento do A e do B ao mesmo tempo. Então, para a gente poder exemplificar, vamos pegar os mesmos conjuntos, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. E vamos pegar um conjunto B assim, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Eu quero saber quem é A interseção com B. Como é que a gente faz A interseção com B? A gente vai olhar os elementos que repetem. Quais são os elementos que repetem? Ó, o 2 está no A e está no B, então ele entra na interseção. O 3 está no A e está no B. E o 4 também está no A e está no B, então ele entra na interseção. Então a interseção de dois conjuntos é um novo conjunto. E quem serão os elementos desse novo conjunto? Aqueles elementos que repetem, né? Tá bom? Como é que a gente poderia representar a interseção de dois conjuntos lá no diagrama? Ó, tá aqui o conjunto A, tá aqui o conjunto B. Qual é a região comum ao A e ao B? É essa do meio aqui, ó. Então a gente pinta essa região do meio aqui, ó, que ela vai indicar para a gente a interseção com B. Quer ver? Coloca esses elementos aqui, ó, começando pela interseção, ó. 2, 3, 4, tá vendo? A região correspondente à interseção tem exatamente os elementos 2, 3 e 4. Aqui é 0, 1, aqui é 5 e 6. Tá vendo? Então, interseção significa o quê? Aquilo que repete. Se a gente, por exemplo, tivesse três conjuntos aqui, ó, um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. E aí eu estou querendo saber qual é a região correspondente a A, interseção com B, interseção com C. Onde é que a gente pintaria aqui? Ó? Exatamente aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a regiãozinha que está ao mesmo tempo no A, no B e no C. Legal? Beleza, vamos para o próximo. Subtração. O que significa A menos B? Bom, A menos B é o conjunto dos elementos X, tal que o X pertence a A
e o x não pertence a B. Então, a subtração de dois conjuntos, que a gente também pode chamar de diferença, tá? Isso a gente também chama de diferença. A diferença entre dois conjuntos vai ser, se for A menos B, é o conjunto dos elementos x, tal que o x pertence a A e não pertence a B. Para facilitar, A menos B é tudo que está no A que não está no B. Quer ver? Por exemplo, vamos fazer um exemplozinho aqui. Ó. Pegar sempre os mesmos conjuntos. Ó, 0, 1, 2, 3 e 4 para o A. E um conjunto B, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, quem que seria o conjunto A menos B? A menos B, pessoal, é tudo que está no A que não está no B. Quais são os elementos que estão no A e que não estão no B? É o 0 e o 1, tá vendo? O 0 e o 1 está no A e não está no B. Então, A menos B é 0 e 1. Já aproveitando, vamos fazer também o B menos A. O que significa B menos A? É tudo que está no B que não está no A. Quais são os elementos que estão no B que não estão no A? É o 5 e o 6. Ó. Então, A menos B é 0, 1. B menos A é 5 e 6. No diagrama, ó, eu tenho aqui o conjunto A e tenho aqui o conjunto B. Onde é que vai estar indicado para a gente A menos B? A menos B é tudo que está no A que não está no B. A região que está no A e não está no B é exatamente essa aqui, ó. Vendo? Ok? Se a gente quiser saber B menos A, ó, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. E se eu quiser saber qual que é a região relativa a B menos A? Bom, B menos A, vamos mudar de cor aqui, ó. B menos A é essa regiãozinha aqui, ó. É tudo que está no B que não está no A. Beleza? Bom, vamos à frente. Observação. Agora aqui, pessoal, a gente na verdade vai ter um caso particular, ó. Se o conjunto B ele tiver contido no conjunto A, aí essa diferença aqui entre A e B, a gente dá um nome de complementar, ó. Se o conjunto B tiver contido no conjunto A, então o conjunto A menos B vai ser exatamente essa situação aqui, que a gente lê de que forma? Isso daqui a gente lê assim, ó. O complementar de B em relação a A. Então, quando o conjunto B tiver contido em A, essa diferença de A e B, a gente chama ela de complementar. Vamos fazer um exemplo para a gente poder ilustrar melhor isso. Imagine a seguinte situação, a gente tem um conjunto A aqui assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E temos um conjunto B assim, ó, 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Ok? Ó, repare você que o conjunto B ele está contido no conjunto A. Então, se a gente fosse fazer A menos B, o que seria se a gente fosse fazer A menos B? A menos B é tudo que está no A que não está no B. Então, ó, quem está no A que não está no B é o 0, é o 5 e é o 6. Agora, repare que pelo fato do B estar contido em A, quando eu faço o A menos B, esse resultado aqui, ó, esse 0, 5 e 6, são exatamente os elementos que faltam para o B ficar igual ao A. Por isso que esse conjunto aqui ele é chamado de complementar de B em relação a A. Ou seja, é o que falta para o B ficar igual a A. Então, pelo fato do conjunto B estar contido no conjunto A, o A menos B vai ser exatamente o que falta para o B ficar igual ao A. Por isso que a gente chama isso de complementar de B em relação a A. Essa ideia de complementar, ela só vai existir se tiver essa inclusão aqui, ó. Só vai existir o complementar de B em relação a A se o B tiver contido no A. E aí, quando a gente faz A menos B, a gente vai encontrar quem? Os elementos que faltam para o B ficar igual ao A. Quer ver, por exemplo, aqui, se a gente fizer um diagrama, fica bem facinho, ó. Ó, o conjunto B está aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. O conjunto A, ele vai ser esse 1, 2, 3 e 4 e mais alguns, né? Quem? O 0, o 5 e o 6. Tá percebendo que essa região que está aqui em azul, ela é exatamente o A menos B? Ou seja, tudo que está no A que não está no B. Pelo fato do B estar contido em A, a gente também pode chamar isso de complementar de B em relação a A. Ou seja, o 0, o 5 e o 6, essa região aqui é o que falta para o B ficar igual ao A. Beleza? Exercícios, vamos lá. Com um conjunto de lápis, foi possível formar 256 subconjuntos.
quantos são os lápis desse conjunto? Então, nós vamos falar que esse conjunto de lápis ele tem exatamente n elementos, ok? Bom, se esse conjunto de lápis tem exatamente n elementos, quando eu faço 2 elevado a n, o que eu encontro? O número de subconjuntos desse conjunto. Então, um conjunto que tem n elementos, a gente viu que a quantidade de subconjuntos dele é 2 elevado a n. E o exercício deu que exatamente esse 2 elevado a n vai dar os 256, porque ele falou que esse conjunto tem 256 subconjuntos. A gente precisa descobrir esse n aqui. Para isso, vamos repetir o 2 elevado a n. Quando a gente fatorar o 256, a gente vai achar 2 elevado a 8. A fatoração dele, quer ver? 256 dividido por 2 dá 128. Dividido por 2 dá 64. Dividido por 2 dá 32. Dividido por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 8. Beleza? E aí, se 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 8, é porque o n é igual a 8. 8 elementos. Então, esse conjunto de lápis tem exatamente 8 elementos. Ficamos com a letra A. Legal? Outra questãozinha. Dados. Ele disse que A união com B deu todos esses elementos aqui. A interseção com B deu esses elementos. E A menos B deu esses elementos. Ele quer saber quem é o conjunto B. Olha, uma ferramenta muito legal para a gente fazer isso aqui são os diagramas. A gente pode escrever esses dois conjuntos assim. Eu estou aqui com o meu conjunto A, estou aqui com o meu conjunto B. E aí agora nós vamos distribuir esses elementos. Qual que é a dica que eu te dou? Vamos começar pela interseção, pelo meio aqui, tá bom? Começa sempre pelo meio. Então a interseção de A e B tem quais elementos? O D e o E, Então o D e o E vão estar aqui, Entendeu? Olha agora aqui, A menos B. O que significa A menos B? É tudo que está no A e que não está no B. Então, quais são os elementos que estão no A que não estão no B? A, B, C. Aqui, A, B, C. Está no A e não está no B. Agora, veja bem. A união com B deu todos esses elementos aqui, Quer ver? A, B, C, D, E. Bom, até aqui, o A já está ali, o B também, o C também, o D também, o E também. Está faltando para a gente complementar o A união com B, esses três elementos aqui, F, G e H. Bom, é certeza que esses elementos aqui vão estar em qual conjunto? No B. Então, coloca aqui, F, G e H. Ok? Por que esses elementos também não estão no A? É porque se ele tivesse também no A, aí a interseção não seria isso, né? Entendeu? Então, realmente, o F, o G e H estão apenas no B. Eles estão apenas no B. Então, quem que seria o nosso conjunto B nessa situação? Seria D, E, F, G e H. Cadê isso? Letra B de bola. Abraço, gente!